Gente, boa noite a todos. Um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Boa noite para vocês. Obrigada pela presença de vocês. Eu estou muito contente, agraciada por tê-los aqui novamente, porque estou também, além do encontro de mulheres, estou completando 9 anos de programa, TV Tudo Arte, Saúde e Beleza, e ao longo desses anos de luta, atrás dos bastidores é muito difícil se não tivermos assim pessoas como eu tenho ao meu lado, dando suporte, estrutura, nos amando, nos agraciando, nos elevando, como Sandrinha Sargentelli, como o clube do Dr. Eduardo, né, que sempre me dá a oportunidade de estar em lugar maravilhoso, bonito, com gente bonita que sabe o que fala, que sabe o que quer da vida. Então eu não teria crescido desse jeito. O doutor Michel, que tem me dado apoio, o doutor Eduardo, Maluli, Sandrinha Sargentelli, o doutor José Moromizato, a Consuelo Yoshida, que não está aqui presente, Valéria Nani, Samira e a Eliane, filha do Maluli, e muitos, Carlos Yunes, Loude Olivier, que está no meu coração, que é uma graciosidade de moça, cheia de critérios e conteúdos, aliás, como todas aqui, né? Se nós começássemos a descrever aqui a qualidade, o conceito cultural de cada um aqui, ficaríamos a noite toda e não daríamos tempo para falar das mulheres, porque eu acredito que aqui eu garimpei pessoas assim de alto nível para discutirmos a posição da mulher na sociedade hoje. Então não é um debate, hoje é um bate-papo de mulheres, né? Bate-papo de mulheres que nós vamos rever, fazer uma avaliação dos nossos conceitos até hoje, do que está acontecendo, tanto na Lei Maria da Penha, na autoestima, mulheres bem-sucedidas, né? Temos aí várias pessoas, que é a Nani, que vai falar sobre direito da mulher, meio ambiente, temos a doutora Alexandra, que vai falar sobre partilha, que dá uma briga danada na separação. Doutora Alexandra, formada, e ela tem uma carreira, assim, muito bonita na vida profissional de advogada. Temos a doutora Cissa, que ela já lida com mulheres independentes, ela auxilia as mulheres, nas mulheres carentes, né? Por que as mulheres independentes, bem-sucedidas, são carentes? Temos a Regina Cavenaghi, que vai falar sobre o tráfico de mulheres também, né? O que está acontecendo atrás dos bastidores, não só a nível como que se diz assim, de novela, de não sei o quê. Isso no dia a dia está acontecendo, é uma coisa que parece que despertou um monstro de dentro do homem e está explodindo por aí. É só pegar o Isto É de hoje, que eu repassei a Isto É para essas mulheres aqui, para ver o que está acontecendo ainda com a violência, com estupro, com ódio, com a raiva, né? Com a mulher calada ainda está sofrendo preconceito. Então, nós vamos começar agora a colocar em pauta a Lei Maria da Penha, que acho que todo mundo conhece, decora e salteado, com a doutora aqui, Alexandra. Ela fala um pouquinho e vamos interagir no assunto, perguntando, respondendo, interferindo, engrossando o caldo para a gente arrancar mais coisa da doutora Alexandra, no que ela pode nos informar, e nós também vamos interferir, podemos usar as opiniões também para ela. Ou então a gente contestar, ou a gente falar, ou então questionar o que está acontecendo a nível de mundo sobre estupro, sobre violência. Doutora, com a palavra, Lei Maria da Penha, com você. Olá, boa noite a todos. Eu cumprimento todos na pessoa da Darcy, que eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no seu programa e para falar da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela surgiu no Brasil pelos usos e costumes, por causa da violência doméstica que a mulher sofre. É sempre contra a mulher, é uma lei específica para a mulher, e ela é direcionada contra o marido, o companheiro ou o namorado. Surgiu em 2005, após inúmeros casos de violência doméstica.
A Lei Maria da Penha, ela resguarda o direito da mulher, no sentido de que ela não sofra violência. A mulher, como todas na sociedade, ela foi muito discriminada e ela sofre violência dos homens, muitas vezes por violência por ciúmes, por sentirem-se inferiores, por quererem demonstrar força. Às vezes isso vai para as crianças também, os filhos do casal. Então isso, essa lei, ela teve o dom de resguardar. Ela não é perfeita, ela está sendo aplicada e ela está sendo aprimorada. Na realidade, existem muitos casos de violência que, como pode se ver, hoje mesmo o Bruno, aquele goleiro Bruno, ele está sendo julgado por causa da morte da Elisa Samúdio. Isso é um caso de violência contra a mulher e ela tinha ordens protetivas contra ele e ela mesma colocou-se em perigo quando ela foi encontrar-se com ele no Rio de Janeiro e ela foi de carro para o estado de Minas Gerais, no qual ele mandou que fossem buscá-la. Então isso é exatamente isso. A medida protetiva, ela tem o condão para fazer com que o agressor ele mantenha a distância da vítima e não possa entrar em contato físico com ela ou estar em proximidade com a própria vítima. Ele desobedecendo, ele pode vir a ser preso. É uma lei que ela tem um certo rigor e ele pode cumprir uma pena de até 3 anos de reclusão. No momento é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer. Bom, eu acho que aqui está todo mundo com cócega para falar, porque eu acredito que nós temos aí a Lei Maria da Penha que está sendo aplicada e nós temos assim uma série de mulheres que ela vai lá da parte do marido, volta atrás, ela tem medo. Então, quem gostaria de fazer alguma colocação? Tem 2 minutos para cada pessoa fazer a colocação, 2 minutos cada uma. Muito embora a Lei Maria da Penha represente um grande avanço, o nosso grande problema realmente é a justiça brasileira. Só em termos de comparação, na África do Sul, que nós dizemos a África, não é? A África do Sul está julgando, como outros países, muito mais rapidamente esse tipo de questão. Haja visto esse rapaz agora que assassinou o esportista, né? Que, ao que parece, realmente assassinou a moça, né, a namorada, e a coisa já foi julgada. Quer dizer, eles não esperam 3 anos, deixam eles inventarem o que eles querem, arrumarem outras testemunhas, né? Então, a lei existe substancialmente muito, muito bem feita até. O problema é a prática e a parte processual, né? Infelizmente, não é? No nosso país. A área criminal, né? De direito, mas ela tem um conhecimento incrível, porque também já atuou fora, né? Na Itália, e ela... Da explanação, para que você completasse, com esse conhecimento que você está falando, com a lei, que aqui é muito morosa, se ainda as mulheres poderiam ter a esperança de que esse sistema possa mudar, que está vindo um pacote, né, doutora? Como nós estamos lendo. Sim, está vindo o pacote do botão de pânico, no qual as mulheres que se sentem violadas nos seus direitos, elas podem apertar e aí elas vão estar indefesas, serão defendidas pela própria justiça. Sem denúncia, né? Sem denúncia. Olha, em primeiro lugar, os parabéns para a doutora, pela sua explanação, não é? É claro que quando a gente compara com outros países, nós temos também que analisar as estruturas, né? Quer dizer, o ambiente de outros países, não é? A cultura, enfim. Agora, na Itália, muito tem se falado, muitos fatos ocorridos também de violência contra a mulher. Eu tive a oportunidade também, não trabalhei, meu exame na ordem será sobre penal, né, na ordem lá, não é a minha especialidade. Agora, esse é um problema que existe realmente no mundo,
eu quero, inclusive, dizer que na Itália, o julgamento de crimes hediondos, eles são realmente muito severos. Mas os problemas na justiça, apesar do direito romano aqui, sem críticas, assim, críticas muito objetivas, porque de maneira íntima é um país que eu amo como o Brasil, quer dizer, mas os problemas lá também existem, não é? E não quero aqui fazer assim, citações, mas os problemas existem. E a única coisa que a polícia, o Estado, a própria comunidade europeia, ela tem sistemas de proteção para a mulher, muito embora os fatos aconteçam, os crimes aconteçam, né? Olha, só para dar um exemplo, não na área criminal, mas na área civil, né? A comunidade europeia, ela dispõe. E isso também eu acabei conhecendo um dia estudando no Instituto Italiano, como chama-se SIO, Società Italiana per Organizzazione Internazionale. Eu estive lá para fazer um estudo e acabei pegando um formulário onde cada cidadão europeu, se ele se sentir lesado por alguma instituição, quer dizer, até caso de você não ter segurança, quer dizer, que lá é mais difícil, porque a polícia é mais evidente, ela é mais ostensiva, lógico, o país menor, mas enfim, é outra estrutura. No caso de você se sentir lesado por qualquer organismo da comunidade europeia, um banco, por exemplo, um banco público, uma instituição, basta que você preencha aquele formulário nos 2 anos, antes de completar 2 anos do fato. E você tenha feito a comunicação anterior ao órgão que te lesou, né, em princípio te lesou, que o mediador europeu vai julgar para você a questão, e eles têm tido 87% dos casos, de vitória em todos os casos. Você não gasta um tostão. Quer dizer, eu acho que isso representa realmente um efetivo amparo ao cidadão europeu. Repito, outra estrutura, outro bloco diferente do Mercosul, não é outra cultura, mas são fatos que podem servir, vamos dizer, nem que seja no futuro, de exemplo para nós, né? Bom, eu não quero ser polêmica, já sendo, mas eu sei que nós estamos falando basicamente das mulheres, né, uma homenagem inclusive, mas uma coisa que a gente precisa pensar também em caso de violência, que isso é muito sério. Quem pratica a violência geralmente tem algum distúrbio, né, para chegar ao ponto de matar alguém, ou enfim, ou ferir muito. Então, independente de quem causa isso, eu como terapeuta sou obrigada a dizer, há necessidade de se tratar também, né? E outro detalhe, como eu lido com gente, eu sei de muitos casos de mulheres extremamente violentas com os homens, né? Então também tem esse outro lado que eu até sugiro que isso seja também debatido. Por quê? Porque fica uma coisa muito de vitimização, né? Da mulher ser uma vítima, e na verdade a vítima em si, tanto pode ser homem ou mulher, os idosos também, ou criança, e na verdade tem que se ver o outro lado também, de uma pessoa extremamente doente, né? Então tem que se analisar nesse sentido também, né? Não querendo causar polêmica, mas acho que a gente tem que analisar todos os ângulos para se chegar a um acordo, né? Ela lembrou bem, isso faz parte de um distúrbio que o indivíduo tem, né? Então, a partir do momento que há uma certa agressividade, são conteúdos que precisam ser trabalhados, porque a pessoa comete um ato assim porque tem um distúrbio muito grande, não faz um tratamento, então, quando você vai ver, aconteceu. Em fração de segundo é cometido um latrocínio. Mata, rouba, sabe, sacrifica. E a mulher, normalmente, elas têm medo de denunciar e fica coagida no seu canto. Na verdade, o dia de hoje foi muito assim propício, né? Porque falando com mulheres, e eu falo com muitas mulheres. E a mulher realmente ela fica muito coagida, ela não... Para ela chegar a denunciar, nossa, ela já apanhou muito, ela já foi muito sacrificada. Então, tudo isso faz parte de alguns tipos de distúrbio que o doutor deve
falar muito bem. Acredito que a doutora Cissa fez uma colocação boa, porque ela trabalha nesse amparo às mulheres, né, que abandonadas, o que apanha, de uma classe social menos elevada, mas assim, um nível, às vezes, mais da parte de um nível mais baixo, sem recursos, sem, como se diz, cultura. E o que acontece, eu acredito, que também até sem salário. Mas eu acho que está crescendo assustadoramente essa causa da violência, que hoje, se vocês colocam a Veja, que nós estivemos vendo aí, Isto É, que eu comprei hoje, está assustador. O país, com a Lei Maria da Penha, o índice é maior do que todos os países. Então, está crescendo muito. E hoje, ouvindo esses dias que os psicanalistas estão criando um aparelho, eles estão fazendo uma análise que descobriram-se que tem 5 fatores especiais de genética que faz com que a pessoa fica louco, fica bobo, transtorno bipolar, psicopata. Então, descobrindo talvez essas causas através da medicina, eu acredito que tratando a criança desde quando nasce, a gente poderá inverter a situação. Até porque o nosso país ainda é um país de terceiro mundo. Então, eu acredito que a classe também, a classe social do nosso país, contribui também à falta de cultura, à falta de conhecimento, à falta de esclarecimento, à falta de dinheiro, sei lá, eu não sei. Acredito nisso também, né? E se a medicina conseguir chegar neste ponto de diagnosticar esses 5 fatores principais que já é genético, já é familiar, isso vai mudar muito a situação. Agora, porque aumenta também esse índice, a gente não se sabe, talvez pelo país mesmo. Mais alguém queria fazer a colocação antes de passar para outro assunto? Bom, boa noite a todos. Darcy, parabéns pela escolha do dia de hoje. Graças a Deus a gente está ao lado de pessoas inteligentes e principalmente mulheres inteligentes. Tá, eu estou ouvindo aqui os discursos, é realmente bastante interessante. Graças a Deus a mulher conseguiu atingir o patamar que o homem tinha há muito tempo. Hoje ela é diretora de empresa, presidente, só que não tem jeito, ela, entre aspas, paga um preço por isso. Ela está adiando a maternidade, ela está menstruando cada vez mais e ela, hoje em dia, tem com maior frequência uma doença que é do mundo moderno, que é a endometriose. Tá? Que realmente, que causa? Pode causar infertilidade na mulher. Então tem que ser levado em conta isso, o que vale realmente, ela tem que dar mais, qual que é a prioridade dela. Tá? No caso, é difícil escolher isso, a gente sabe que a mulher ajuda hoje no orçamento da família, tá? Ela tem que sair para trabalhar, ela tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos filhos e tem que ajudar no orçamento familiar, que hoje em dia o homem sozinho não consegue. Mas em contrapartida ela adia a maternidade e pode pagar um preço por isso, que a gente sabe que a idade para engravidar pode gerar risco durante uma gravidez. Só para dar um dado estatístico, com 40 anos, a mulher tem 50% de chance de engravidar, porém 50% de chance de abortar também. Tá? Com 45 anos, uma gravidez espontânea entrou de 3%. Então, não adianta, ela tem que pesar isso. A gente sabe que é difícil. O que é prioritário? É realmente uma discussão, um pensamento, um sentimento difícil para a mulher decidir naquele momento. É isso que eu gostaria de colocar. É o seguinte, não são só mulheres de baixa renda. Em todas as camadas sociais existem as mulheres que são agredidas e violadas, tanto física quanto psicologicamente. A Lei Maria da Penha, ela também ela protege contra a violência psicológica, que é muito séria e que muitas mulheres da sociedade, que somos nós, somos nós, as mulheres que batalham, as mulheres que trabalham, as mulheres que são executivas, e que quando chegam nas suas casas, elas são agredidas moralmente ou agredidas verbalmente por maridos insatisfeitos. Então, a Lei Maria da Penha também te resguarda disso. E isso é uma dor que, por exemplo, uma pancada, um espancamento dá um hematoma. Uma palavra não, psicológico não tem aparência.
é uma agressão, e a pessoa pode ficar com problemas. Então é isso que eu queria falar. Bem colocado, assédio moral que a doutora Soiane colocou hoje, né? Assédio moral. Para completar o que a doutora falou, há muitos anos, eu não lembro exatamente o nome do livro, mas saiu na Veja um livro, se não me engano o nome era Assassinatos Ocultos. Exatamente versando sobre o que a doutora falou, muito bem colocado, porque são sequelas íntimas que não são reveladas nem mesmo com uma denúncia. Às vezes você pode até fazer uma denúncia de agressão física, mas a pessoa não tem coragem de dizer tudo aquilo que ela sofreu, verbalmente, moralmente, né? Quer dizer, esse trabalho todo que tem sido feito, principalmente por vocês, né? A doutora, a terapeuta, quer dizer, esse é um trabalho realmente, como a Darcy falou, às vezes para começar no berço, mas também a família faz muito, não é? O tipo de criação, o estado financeiro, quer dizer, a situação da família, quem tem mais deveria dar mais, não é mesmo? Quer dizer, tem mais desculpa aquele que não teve condição do que aquele que tem e comete os mesmos atos, né? A primeira nessa questão, tem até dois artigos meus que acabaram fazendo parte de um livro meu chamado Distúrbios Familiares. Distúrbios Familiares foi um nome que eu inventei, né? Que chama Câncer de Mácula. O que é? Ou mágoas, né? Uma pesquisa muito grande que eu fiz com muitas mulheres que se trataram comigo, que tinham, por exemplo, câncer de seio, né? Que tinham passado por mágoas muito profundas, de amor, enfim, até mesmo pelo próprio espancamento, às vezes pode acontecer, né? Então, tem esse lado também, né, do câncer, de alguns cânceres, né, serem não necessariamente naquele momento detectados, mas eles são um processo longo que vai se tornando cancerígeno, né? Agora, quanto à questão da violência também, eu quero falar só rapidinho. Independente de sexo, né, independente de mulher, homem, todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim, que brigam constantemente em nós, né? Tem até um texto super legal, que é a história de um índio que estava dizendo que ele tinha dentro dele dois cães, né, um raivoso e o outro dócil, né? E perguntaram para ele quem é que ia vencer. Ele disse o que eu ia alimentar. Então tem muito a ver com o que a gente alimenta, né? Todos nós podemos a qualquer momento cometer um crime, tá? Isso é comprovado. Só que por que nós não fazemos isso? Porque nós temos um controle, nós temos educação, nós temos cultura, nós temos uma série de regras, né? Então, é importante também a gente pensar nesse sentido, né? Não só esse do câncer que eu falei, que eu acho que é importantíssimo. Quem quiser saber mais, é só entrar no meu site depois. Ou então, que também é muito importante o que eu estou falando, esse lado da violência, né? Que a gente tem que também ter esse controle, né? Eu já vou, acho que passar por um outro assunto mesmo, porque apesar de ser uma violência, é um assunto que está na moda agora, que é o tráfico de mulheres que está acontecendo. Então, eu como descendente de árabe, sabendo que vão para a Turquia, tudo, eu quero dizer que esses dados que a Darcy acabou de falar são da ONU. A violência da mulher são os dados da ONU, quer dizer, não se limita só ao Brasil ou só a Lei Maria da Penha, entendeu? E essa violência da mulher é uma... Também está na globalização, né? Também existe na globalização. Então, assim, o que eu quero ressaltar é o seguinte: a violência ocorre muito mais grave, mais séria em outros países, que eu estou estudando na FESP, Política e Relações Internacionais, e eu estou fazendo uma pós-graduação lá. E eu quero dizer o seguinte: eu sou da área da educação, para quem não me conhece, eu já estou aposentada e vou continuar trabalhando agora nesse novo governo do Haddad. Então, o negócio é o seguinte: eu estou me especializando nessa área porque a violência da mulher acontece muito mais séria em outros países, que vocês sabem, na Arábia Saudita, agora que algumas mulheres foram convocadas, mas elas ainda não têm direito de voto, de legislar, né? Elas são só representando ainda o parlamento na Arábia Saudita. E em outros países também. Mas tudo faz parte da cultura. Então, eu acho que a cultura, nesse caso, entra muito mais séria, porque quem
educa o homem é a mulher. Então, quem é responsável também pela educação, pela cultura do homem, essa cultura machista, porque tem muita mulher machista. Então, a gente tem que ver o que nós estamos fazendo com a nossa cultura e com a educação dos nossos filhos, né? Dos homens, principalmente. E eu, que sou descendente de árabe, posso falar isso que realmente essa cultura machista está com as mulheres também. É muito pior, acho. Uma mulher machista. Só para um assunto que a independência financeira pode influenciar, assim, num prejuízo para a mulher, na vida 2, porque daí entra a autoestima, entra o ódio, o rancor, a separação, partilha de bens, que a doutora aqui vai falar depois dos direitos, né? Eu gostaria que o doutor Eduardo falasse um pouquinho da dependência financeira, ela é independente, completamente independente. Vai exercer influência? Ponto negativo isso aí? A mulher, quando ela é totalmente dependente, ela se sente mais poderosa. E isso atrapalha o relacionamento conjugal com toda certeza. Ela se sente poderosa para ordenar certas coisas dentro de casa, ela se sente poderosa para se sobrepor às vezes ao marido, nem sempre, nem todas, mas na grande maioria das vezes é isso que ocorre. E isso fatalmente traz a separação. Porque o homem, ele é uma pessoa, o homem é uma pessoa muito mais dócil do que se imagina. Não é assim, tirando os agressores, tirando que as mulheres também são agressoras, como foi discutido antes, mas o homem, ele tem uma expectativa que é a seguinte: eu faço tudo por você, mas faça por mim também. E não é exatamente o que ocorre. O que existe muito entre um casal são as expectativas. Eu espero isso de você, eu faço isso para você e eu espero alguma coisa de você. E isso também atrapalha, mas infelizmente nós vivemos de expectativas. Você nunca se doa gratuitamente porque cansa. Chega uma hora que cansa você se doar. Tanto o homem quanto a mulher. Você trata, digamos do meu lado masculino, você trata a mulher bem, você faz tudo o que ela deseja e ela não te faz nada. Nem em termos de carinho, nem em termos de sentimento, nem em termos de sexo. E tudo isso também está ligado à independência financeira da mulher. Então tem que ser muito bem assim, a mulher tem que ser, quando ela se sente poderosa financeiramente, muitas mulheres hoje estão vendo muito mais que os próprios maridos, né? E atrapalha muito. Logicamente há exceções, natural, mas ela se sente mais poderosa e ela acha que ela não precisa fazer muita coisa por você não. Sabe? E o homem já não, o homem gosta de ser carinhoso, o homem gosta de ser sentimental e espera a mesma coisa da mulher. Mas a reciprocidade é exatamente a mesma. Eu concordo com você, mas nós estamos falando de mulheres poderosas. Eu acho, veja bem. Mas, bom, vamos lá. A mulher, na minha opinião, ela tem que ser feminina e não feminista. O que o doutor vem comentando, muitas vezes nós, mulheres, também comentamos. Se damos o carinho, se também ralamos o dia inteiro, trabalhamos, cuidamos da casa e dos filhos, a gente quer tudo que você tão bem descreveu. Então, não é que a mulher, se ela é bem sucedida financeiramente, ela não fica rebelde nem de nariz empinado. Ela só cobra de uma maneira natural e mais espontânea o respeito e a reciprocidade para que o casamento se mantenha anos a fio em harmonia. Essa é a minha opinião. A igualdade é o que faz a diferença e é o que é mais saudável no casamento. O respeito, o amor, o carinho, a batalha, dividir os sonhos, as eventuais tristezas e percalços que todos nós temos nas nossas jornadas, sem dúvida. Opinião de Sandrinha Sargentelli, não é a verdade, é uma opinião. Realmente a mulher hoje independente, ela tem muito mais força para sair de um relacionamento. E quando ela se sente poderosa, as estruturas mudam. Ela deixa de ser submissa. Não é submissa, isso não é questão de ser ou não submissa. Eu acho que desde os passados, do tempo dos seus pais, sua mãe foi muito submissa, os nossos avós foram submissos, e por isso o casamento durou de certo modo. Mas
Hoje não existe mais nenhuma tolerância, nem por parte do homem, nem por parte da mulher. Mas me desculpa a sinceridade, a intolerância da mulher ainda é muito maior que a dos homens. Certo? Essa é a minha opinião. Logicamente não é uma coisa generalizada, mas alguns homens não estão preparados para essa independência financeira da mulher. Eu concordo. Tá, modéstia à parte, não estou querendo me gabar, mas aquela história, o homem não estando preparado, como a doutora falou, gera o quê? O espancamento moral, o espancamento psicológico. E isso gera o quê? A separação. A mulher começa a não ver mais aquele homem como marido, que ele está agredindo psicologicamente, em último caso, fisicamente também. O que acontece? Ela vai procurar um outro homem que vai realmente lhe dar carinho, lhe dar atenção. Isso gera separação, gera destruição familiar. Além do serviço particular, do consultório particular, tem serviço público também. Algumas mulheres já comentaram essa situação, eu só queria relatar isso. Eu acho importante falar sobre isso. A doutora Valéria também está com cócega para falar, mas está gerando polêmica, isso é bom. Você dá o apoio para ele também, né? Não, o que eu gostaria, assim, de, inclusive, com relação às diversas culturas, não é, doutor? Conforme as culturas dos países, das nações, quer dizer, o procedimento é diferente da mulher perante o homem, não é? Agora, se nós estamos falando aqui de Brasil, não é? Então, nós vamos dizer o seguinte, realmente houve uma evolução da mulher, porque a mulher ganhou espaço com todas as conferências igualitárias dos direitos da mulher, inclusive com relação à igualdade na remuneração, todas essas convenções internacionais. Quer dizer, isso é uma luta mundial. Por quê? Porque a mulher sempre foi, desde os primórdios da humanidade, tida como aquela que ajudava o marido. Quer dizer, houve um tempo em que a mulher sobrepujava, era ela quem dava as ordens. Tem até aqui alguma coisa para referência para ler. Mas isso foi num passado muito remoto. O que acontece? Com toda essa evolução dos direitos, que, lógico, os avanços eram necessários, os abusos eram imensos, quer dizer, foram muito importantes. Toda essa legislação, os movimentos em prol da mulher. Agora, exatamente, não tinha nem opção de resposta, não é? Quer dizer, a mudança, ela era necessária, ela foi necessária. Agora, tem uma coisa que nós temos que convir. A convivência do ser humano, seja em sociedade, em família, no trabalho, ela é uma coisa difícil. Ela requer inteligência, ela requer doação, ela requer, lógico, às vezes calar, deixar o outro. E isso o ser humano hoje em dia já não sabe mais, porque todo mundo quer ter razão. Ou porque tem dinheiro, ou porque acha que sabe mais, ou porque tem mais cultura, ou porque o outro depende dele. Quer dizer, o ser humano ficou materialista de uma maneira que ele não consegue mais pensar no amor, quer dizer, em amor, eu vou doar, eu vou deixar ele falar. Quer dizer, o que está falando mais alto, de maneira geral, no mundo é o dinheiro. Você pode ver o meio ambiente, todo mundo faz o que quer, está acabando com a natureza, com tudo, por quê? Por causa do dinheiro, eu tenho que ganhar, minha empresa joga o lixo ali, que se dane o resto, eu vou jogar produto químico no rio, vou jogar, não tem saneamento básico, eu deixo o lixo lá, para quê? É que se dane, pobre é pobre, não é assim? Quer dizer, então eu acho o seguinte, quer dizer, os problemas existem, os avanços são necessários, mas tem que ter uma reformulação também das pessoas, né? Aristóteles já falava, olha, eu sei a frase em italiano, quello che muove l'uomo è il proprio, il caro. Quer dizer, é o dinheiro e o amor que move o homem. Então, o dinheiro é importante? É, porque sem dinheiro você não faz nada. O amor é importante? É antes do dinheiro. Agora, um amor sem dinheiro também não... Os problemas também, não é como antigamente, vamos viver numa cabana, o mundo mudou. Quer dizer, então precisa um equacionamento das duas coisas. Agora, tem que ter boa vontade, tem que ter amor, tem que ter uma dose de humildade. Porque também, se não tiver humildade um pouquinho na vida, a gente não consegue nem trabalhar. É ou não é? Tem que saber se colocar, mas também um pouquinho de humildade para dar vez para o outro. Porque senão não se consegue realmente chegar a um equilíbrio. O senhor tem toda a razão, doutor. Quando um quer mandar mais do que o outro, não dá certo. E os feministas foram muito importantes, mas elas perderam muitas coisas, apesar de terem conquistado os direitos. É o que a doutora Sargentelli falou muito bem. Eu, concordando com a Valéria, até concordando com o doutor Eduardo também, que aí no consultório dele a gente
a gente estava até falando, ele gostaria de participar, né, de falar que as mulheres se tornaram um pouco egoístas atualmente. Mas eu acredito assim, que foi bem falado quando há uma compreensão entre dinheiros iguais, vamos dividir, mas aquela coisa do diálogo e do carinho que ele falou, do presente, do carinho, do sentar, olhar nos seus olhos, de discutir o assunto junto, de vamos conversar agora, vamos comer uma pizza, ali desligar de todo o trabalho, toda a vida profissional. Hoje nós estamos nós dois, vamos sentar ali, vamos assistir um filme, um teatro, uma peça de teatro. Eu acho que isso faz parte do casamento, sabe? O dinheiro é muito importante, porque quando o dinheiro pesa só de um lado, também acaba o casamento. O dinheiro infelizmente, é o que a Valéria falou, tem que existir também, sim. Ninguém mais hoje mora em casinha de sapé, fica sonhando com casinha de sapé. Pergunta para a Doris se ela quer morar em casinha de sapé quando ela casar. Pergunte a Doris. Vai nada. Então, eu acredito que o diálogo, a compreensão, aquela questão de amizade. Agora, quando começa até o livro As Mulheres Ousadas, elas crescem muito mais. Ela deixa bem claro, a autora, que a gente tem que dialogar, sentar, conversar, namorar, nunca colocar a sua empresa em primeiro plano. Quando a empresa exige da sua pessoa que se faça da vida dela o primeiro plano da vida da empresa, aí você já é tempo de pensar em mudar de empresa. Você tem que passar por uma empresa onde faz questão da vida familiar também. E eu concordei com a autora porque é isso, porque ninguém vive sozinho. Principalmente a doutora Cissa, ela vai colocar uma parte que ela atende as mulheres carentes e bem-sucedidas. As mulheres independentes e bem-sucedidas, elas também são carentes. Então, por quê? Se tem dinheiro, se estão bem-sucedidas, por que são carentes? Porque precisa do marido olhando nos olhos dela, porque ela precisa ir no cinema de mão dada, porque ela precisa daquela pessoa de afeto, de carinho. Eu acho que isso acaba muito o casamento também, quando coloca o serviço em primeiro lugar e deixa a mulher boiando aí, sabe? Vai falar, não tem hora. Vai falar outra hora, não tem hora. Como o Ronaldo disse, eu falei, o que mais te irrita no casamento? Fala, você que nunca se casou. Ele falou, uma coisa que eu acho que todos os homens se sentem irritados, ou também a mulher, quando o profissional e o marido não, é chegar em casa na hora do almoço e começar a falar de problemas. É porque o gato subiu na árvore, porque a torneira está vazando, porque... Mas, gente, se o homem não nos dá a oportunidade de falarmos isso em outro horário, ele trabalha o dia inteiro, não tira o telefone da orelha. Que hora que nós vamos falar para ele a não ser a hora do almoço? Só essa é a minha colocação. Ponto, tem algo muito importante que tem que ser levado em conta, que é a afinidade. Tá? As pessoas vão muito, geralmente vão muito pela matéria, pelo físico, atração física, e não levam em conta algo, eu acho, essencial dentro de uma relação, que é a afinidade. Quando você tem afinidade, por exemplo, você pega uma pessoa extremamente romântica, um homem extremamente romântico, e junta com uma mulher materialista, ou vice-versa, isso não vai dar em nada. Isso já se sabe de antemão que não tem condição. Então, às vezes, por uma atração física, às vezes até pelo material realmente, porque ele ganha bem, porque ela tá com dinheiro, então as pessoas se juntam e depois ficam criando expectativas de algo, é tirar leite de pedra, né? Não existe. Então, acho que a afinidade está acima de tudo. Quando as pessoas têm afinidade, se você pega dois materialistas, eles se dão muito bem. Se você pega dois românticos, eles se dão muito bem. Agora, se você junta os extremos, dizem que os opostos se atraem, mas eles não podem andar juntos, né? Mas se atraem, mas é um lá, outro cá. E eu acho que falta também, em todas as relações hoje em dia, é o colocar-se no lugar do outro, tá? Se alguém me agride no sentido, não precisa me dar um tapa, se a pessoa está nervosa, está reclamando, está falando de alguma coisa, eu sei que é muito difícil, mas o ideal é que a gente pare 5 segundos que seja e pense, por que ele está me fazendo isso? Por que ele está me falando isso? Qual é o alerta, né? Existe até uma colocação também que quem abandona já foi muito abandonado, né? Então, às vezes, o que abandona acaba sendo o culpado, quando, na verdade, ele abandonou por se sentir abandonado. Não quero entrar nesse assunto porque realmente não vem ao caso, mas eu acho que esses dois fatores são essenciais, a afinidade e o colocar-se no lugar do outro, tá?
Queria completar as palavras dela, assim, também no aspecto de que o casal, né, que dá certo, pelo menos os que eu conheço que deu certo mesmo, não aquele que deu certo na aparência, né? Aquele que deu certo no que realmente interessa, que é na vida entre os dois ali. É claro que a relação do casal com a sociedade também é importante, né? Porque o núcleo da sociedade é o casal, né? Pelo menos era antigamente. Hoje em dia, não sei como é que está. Mas eu acho que se mudou é uma grande ilusão, né? Porque se realmente isso mudar, a sociedade degringola rapidamente, né? E às vezes eu tenho a sensação que é isso que está acontecendo, assim, uma velocidade meio assustadora, mas pode ser também delírio da minha parte, né? Nem sempre eu estou observando bem, mas assim, na minha vida pessoal, assim, como homem, as únicas relações que deram certo comigo foi quando eu admirava a mulher e ela me admirava, acima do sexo e de outras coisas até. Então eu sinto que o que mantém um casal unido, acima de tudo, é assim, essa questão da admiração que um tem pelo outro e o que eles se completam, né? E também uma coisa que, né, falaram um pouco hoje aqui, assim, talvez, não sei se é o caso de dizer, mas é a missão que cada ser humano tem, né, na vida, né? Não só na sociedade, como no planeta mesmo. E as pessoas estão tão preocupadas com sua vida pessoal, a mulher em se impor em relação à sociedade, o homem se modernizar, que ela acaba se esquecendo também da própria função dela como mulher dentro do contexto social e dentro do contexto familiar também, né? Então, talvez estejamos caminhando para um período que esse equilíbrio tende a chegar ou vai acabar tudo, né? Então, eu espero que não acabe tudo. A sociedade moderna está conhecendo também algumas experiências inéditas. Eu atendi recentemente um casal em conflito. Ela 32, ele 27. Ela organizadora de eventos, ele analista de sistemas. Só aí você já começa a imaginar como pode dar certo uma relação onde os valores de cada um são impostos para o outro. E, de repente, ele recém-chegado, ela totalmente independente, apartamento próprio, morando há muito tempo sozinha, de repente admitiu o rapaz para morar junto e estavam pensando em se casar. Ela, para fazer a organização de eventos, ela tem um relacionamento amplo com muitas pessoas. É como, por exemplo, uma atriz de cinema, você vai falar uma Julia Roberts, ela tem um relacionamento com o diretor, o produtor, os outros atores, e se de repente ela está na casa dela e tocar o celular e for um desses com quem ela está envolvida profissionalmente, o marido tem que entender. Não vai ficar com aquela cena de ciúme, de machismo. Quem é? Quero saber. Oh, mas até aqui em casa? Não pode. Tem coisas que transcendem, e o mundo moderno imprime essa necessidade. E aí o rapaz, de repente, começou a fuçar lá o histórico das conversas dela no computador e descobriu um amiguinho do tempo que ela estava solteira. E ele começou a conversar com ela de uma maneira que ele achou que ele estava fazendo uma proposta para ela e ela estava entrando na dele. Ora, aí já surgiu uma desconfiança e ele começou a querer mandar nela, querer entrar com aquele discurso machista. Eu acho que não podemos mais querer ser donos um do outro. O relacionamento se tornou tão complexo, se tornou tão delicado, e há uma diferença tão grande entre o homem e a mulher, e não tem escola nenhuma ensinando isso. É um relacionamento tão sério, tão difícil de acontecer da maneira como todos sonham, e tão difícil de sair dessa relação. Não, se não der certo a gente separa. Uma separação pode levar 3, 5, 10 ou até mais anos, fora o transtorno que causa na mente das pessoas. É transtorno econômico, é transtorno emocional, é transtorno de toda a ordem. Então, é preciso muito preparo, e não há nenhum preparo, não tem escola nenhuma que ensina, olha, a mulher é assim,
O homem é assim. E para vocês se comporem de uma maneira a serem felizes, a poderem fazer algo acontecer para a felicidade existir, primeiro, entenda. Você não pode entrar pensando, eu vou 50%, ela vai 50%. O casamento não é assim. O casamento é uma fórmula 100%, 100%. Se você der só metade, você não vai compor um todo. Segundo ponto. Muitas vezes os homens reclamam, mas eu não entendo a minha mulher. Não é para entender, a mulher não foi feita, tem um aclive muito rápido, permanece pouco tempo lá em cima e um declive muito rápido. E a mulher tem uma ascensão demorada, se for bem trabalhada essa parte, e o homem não sabe disso. Ele quer ir no ritmo dele, do jeito que ele aprendeu por aí, acha que esse é o jeito certo. E causa um transtorno tão grande, como se diz aí na vida popular. É 10 minutos de homem para 2 horas de mulher. E aí acontecem problemas, e depois começam a vir as desculpas. Um dia dor de cabeça, outro dia já está dormindo, e aí começam o distanciamento. E quando vai perceber, está vivendo que nem irmãozinho. O relacionamento é uma coisa complexa. Se você quer ser feliz, comece a pensar, eu estou amando ou eu estou querendo mais retorno? Estou vendo investimento e retorno. As mulheres modernas estão tão evoluídas que elas estão até tendo comportamentos parecidos com o do homem. O homem tem certa rejeição para isso. E que precisa resgatar a ordem natural das coisas. A mulher tem a sua função, o homem também tem a sua função. Ora, no dia a dia, na casa, se precisar trocar fralda, lavar louça, varrer chão, o homem pode fazer isso sem nenhum tipo de preconceito. Né? Agora, na função protetor, na função provedor, na função estar junto para o que der e vier, a mulher precisa se sentir segura. Ela pode ser valentona, ela pode ser durona, mas ela é um gelo fino. Ela precisa de colo. Ela precisa de beijo, ela precisa de abraços, ela precisa de reconhecimento. E a diferença entre ela e ele, principalmente no relacionamento, é que quando ela fala uma palavra ofensiva, ela é como uma criança, dali a pouco ela não se lembra mais. Agora, se ele falar para ela alguma coisa, mas há 10 anos atrás você me chamou de burra, pensa que eu esqueci? Né? E aí começa, então, a jogar a lenha na fogueira. E o homem precisa dar muito desconto para isso. Em épocas assim de transtorno, como, por exemplo, TPM, ou então outros tipos de transtorno, de repente a expectativa que ela está vivendo, está dando muito mais atenção para as crianças do que para ele, ele precisa ter muita compreensão para superar, porque ela vai ter um momento de lucidez e chegar nele e falar, olha, você realmente é o melhor homem do mundo. Se você estiver merecendo esse diploma, está de parabéns, porque você está conseguindo sobreviver nesses mares turbulentos dos relacionamentos modernos. É isso aí. Olha, parabéns, viu, Rafael? Pelo menos você deu um ponto para as mulheres também, né? Falou? Diz que você é o cara, viu? Já tá... Você é o cara. Mas acho que tudo que ele falou é válido, mas o desgaste também do casamento que ele citou ali é uma coisa muito séria, tem que ter muito equilíbrio, né? Eu que licionei para adultos muitos anos, então a gente chegava nas carteiras, quando eu licionava na faculdade, um menino de 20 anos com aliança, 18 anos, eu falei, o que você vai fazer com essa aliança? Eu vou me casar, professora. Mas você vai se casar com 18 anos, 19? Eu falei, mas você é louco, rapaz, joga isso daí fora. E daí, muitas vezes eu brincava, escrevo hoje no seu caderno, fiz uma loucura. Você tem que ter maturidade para enfrentar o casamento, porque o casamento não é brincadeira, né? Então é uma parceria muito difícil e tudo por natureza é passageiro. Se você não ficar aguando essa plantinha, a diversidade no casamento, a coisa de afinidade que a Lu falou, eu concordo plenamente. No casamento deve existir a afinidade. Não adianta eu fico pintando um quadro maravilhoso, eu estou admirando aquele quadro, as pinceladas que eu dou, e o marido entra, passa e chuta a lata de tinta achando que está atrapalhando aquela tinta. E, gente, isso não é fácil. Que bom. Isso não é fácil. Você dança uma valsa maravilhosa porque aprendeu os passos lá não sei aonde, de repente ele está pouco ligando, se fecha no quarto, vai assistir um filme. Gente, a afinidade é uma coisa muitíssimo importante. Acredito que o Mário ali, o Ricardo e o Rafael, eles, coitadinhos, eles têm uma coroa no céu, com certeza. Porque
eles já ganharam uma coroa lá no céu muito de rei. Porque aguentar duas mulheres, assim, ele estava citando a promotora de eventos, aguentar duas mulheres como a gente, que nós estamos assim a 120 por hora em eventos, acho que cansa pra caramba. O Ricardo ainda acompanha e vai, o meu marido vira e fala, esse não é meu métier. E daí? O que você vai fazer? Você tem que chamar o vizinho, tem que ter afinidade, viu? Ai, eu tô... quando ele falou em análise de sistema, eu logo liguei no matemático do meu marido e essa daqui toda hora fazendo festa e não sei o quê, né? Deve... Bom, Cissa, agora você vai falar, vai citar o caso que nós queríamos há tempo, porque você atende as mulheres independentes financeiramente, porque a gente sempre quer dividir. Eu brigo lá em casa porque eu falo, não admito que o homem não dê dinheiro para a mulher. Eu sou tradicionalista, gente. Eu acho que o homem tem que dar dinheiro para a mulher, mesmo que ela não precise. Tem que dar. Não, olha, eu vou depositar na sua conta hoje R$2.000, R$5.000. Eu não sei, sou filha de italiana, meu pai é dinheirista, foi dinheirista, ensinou a gente a ganhar dinheiro, ensinou, ele era o, como que se diz que fala? O varão da família, né? Ele, o provedor. Varão, ele sempre queria homem, e homem tem que tratar a mulher. E provedor, homem tem que tratar a mulher, o varão. Tanto que até hoje ele briga com o varão da família, que é meu irmão. Então, quer dizer que meu pai pôs essa coisa na cabeça. Tem que ter dinheiro para dar para a mulher, sim. A mulher sem dinheiro também, não ganhar nada do marido, ela não vai se sentir satisfeita nunca. Cissa, agora, você que lida com as mulheres independentes, e elas são carentes? Então, assim, na verdade, eu lido com muitas mulheres, né? Tanto quando a Darcy falou, você vai para a gente falando com as mulheres. São mulheres solteiras, casadas, divorciadas, mulheres independentes, mulheres que têm um poder aquisitivo legal. E assim, a maior queixa delas, assim, por via de várias, é assim, falar, Cissa, eu sou uma pessoa realizada. Só que na minha vida, eu tenho independência financeira, mas eu tenho insegurança, às vezes. Eu tenho carências afetivas. Aí, a hora que o doutor falou, a mulher se sente poderosa, tal. Só que ela realmente se sente poderosa porque ela vai à luta, ela tem N papéis na casa, no trabalho, na vida em si, né? Enquanto o homem se direciona a um determinado assunto, determinada coisa, a mulher ela tem uma amplitude grande. Então, a carência dela, no fundo, ela quer assim, que o homem veja ela não só como aquela pessoa independente e bem-sucedida, mas o carinho, o afago, sabe? É muito importante. E isso, às vezes, fica a desejar. Então, quando ele falou de companheirismo, realmente, para um casal estar vivendo bem, tanto nesse sistema como uma promotora de eventos, tem que haver um entrosamento, uma cumplicidade muito grande, tem que haver muita sensibilidade para um notar o que o outro quer no momento certo. Porque não é fácil, a vida a dois, muitos aqui são casados, vivem, sabe que não é fácil. Mas assim, o amor genuíno, tá? Que é difícil. O amor genuíno, você não dá nada, você não quer nada em troca, você ama, você se doa. E a gente vive em um mundo que está tudo aí, né? Hoje em dia todo mundo fica, hoje em dia a gente tira ideia assim pelos jovens hoje em dia. Eu sou da época que se namorava, que demorava para pegar na mão, que tinha um carinho, que pedia em namoro. Hoje em dia a moçadinha vai numa balada e fica com vários, né? Os valores mudaram muito. Então o amor genuíno é aquele que você dá sem querer. Sem querer nada em troca, é verdade. E as mulheres estão se queixando. Depende de cada ser. Depende da compreensão.
Não adianta, aquele casamento perfeito, todos nós sabemos que não existe. O amor genuíno, o amor que você não cobra nada, também não existe hoje. Infelizmente. Quando eu falei do fato da mulher ser assim, se sentir prepotente, eu falei um pouco em relação a mim. Eu tenho uma certa experiência de casamento. E o que eu te falei foi que eu sempre fui hiperdedicado. E isso não sou eu que estou dizendo, minhas vezes dizem até. Só que chegou um momento que eu me senti abandonado, teoricamente. Casei com mulheres bilionárias, casei com mulheres pobres, entre aspas, pobres, que ninguém é pobre. Tem uma riqueza interna diferente, lógico. Mas eu falei um pouco de mim aqui. Foi o que eu falei para Darcy. Eu falei, eu acabo falando de mim e isso é problema. Porque realmente foi generalizado, foi. Mas infelizmente não existe o perfeito. E as afinidades também que a doutora citou, por quanto tempo duram? Porque as afinidades mudam também. Entende? E um casal que esteja totalmente afinado um com o outro, por quanto tempo demora essa afinidade? Os interesses mudam, filhos, dinheiro, é tanta coisa que envolve o relacionamento que as afinidades caem por terra. Quando um cresce e o outro fica estagnado, começam os conflitos. Teria que um estar incentivando o outro a crescer, não ficar parado, para não se chocarem. Bom, nesse sentido também existe a união, né? Por quê? Porque quando você se casa, você se relaciona com alguém, você pressupõe que há um interesse mútuo de levar essa situação por um bom tempo, né? Então as pessoas vão evoluindo juntas. Agora, se um realmente cresce e o outro fica, isso obviamente termina com a afinidade, termina com a relação, né? Agora, o que se falou de amor genuíno, eu entendo como um amor incondicional, tá? E eu acho que é muito forte falar que ele não existe, porque o amor de mãe é incondicional, tá? O amor, não, você falou que não existe. Então, não, mas eu acho que de mãe é mais ainda, né? Isso não tem nem o que questionar. Agora, nesse sentido também, eu acho que inclusive dentro do casamento é possível sim ter isso, né? Por quê? Porque a partir do momento que você se doa incondicionalmente, se houver a reciprocidade, eu acho que é o ideal do casamento, né? Ou de qualquer relação que você tenha. Então, acho que falar que não existe é muito forte. Na verdade, a gente tem que falar, eu não conheço, eu ainda não vivi esse tipo de amor, mas que ele existe, realmente existe, né? Claro, mas aí é uma questão de união, é o que eu estou falando, você tem que estar unido dentro de uma relação com os objetivos parecidos, por isso existe a afinidade, e aí os dois caminham em conjunto, né, e a tendência é que eles continuem juntos, tá? Agora, quando um tem aquilo que eu falei, se não houver afinidade já logo de início, um vai estudar, o outro vai ficar vendo a novela, sabe? Quer dizer, não vai acontecer realmente, né? Eu acho que é uma questão de estar junto realmente, de estar unido dentro de uma mesma relação. Levando ao lado médico e pegando a minha especialidade, uma das situações que o homem tem que ficar atento é a menopausa. Nessa fase, algumas mulheres, elas se sentem, vamos dizer assim, isoladas, porque gera uma condição chamada síndrome do ninho vazio. O que seria isso? Aquela mulher que já não está mais menstruando, os filhos praticamente já saíram de casa, construíram as próprias vidas, e ela se sente isolada. Ela cria na cabeça que o homem, que como ela não está mais ovulando, não está mais fértil, o homem já não a quer mais, e ela pode gerar a principal doença do mundo moderno, que é a depressão. Cabe ao homem ficar ao lado dela, no sentido de verificar que nada disso, estimulá-la a fazer alguma atividade, tá? Ou física, ou profissional, para que ela não entre nesse vazio. O homem tem que ficar ao lado dela nessa fase. Eu gostaria de colocar isso. E as mulheres também reclamam muito sobre a andropausa do homem, porque eu sempre digo que o homem, ele envelhece muito mais rápido que a mulher.
O homem envelhece espiritualmente, eu digo. Não vou dizer a parte física, porque isso aí a mulher trabalha muito mais. Ela tem tripla jornada de trabalho. A mulher, quando ela avança no campo profissional, ela não tem só aquilo que ela faz. Ela faz muito bem feito na empresa, ela tem que fazer muito bem feito no lar, ela tem que fazer muito bem feito na educação dos filhos, porque quando o filho erra, o marido fala, o seu filho estava fazendo aquilo ali. Aquele seu filho, certo? O seu filho. Agora, quando ele tira a nota 10 na matemática, como eu vi meu filho falando semana passada, o meu filho tirou nota 10. Falei, se tivesse pulado a cerca do vizinho ali, de quem que era filho? Então tem muito isso do machismo do homem também, sabe? Ele não reconhece às vezes essa canseira da mulher, não é nem menopausa, a mulher ela assimila muito trabalho e com muita responsabilidade. Tudo que a mulher faz, ela tem um sexto sentido incrível, tudo que ela faz é bem feito. E quando a gente chega em casa, que o homem já sujou um copo, sujou 2, sujou 3, depois lá para lavar, a gente cansa, a gente olha naquilo, quando a gente fez metade do serviço, às vezes, né, não depende de idade. O homem está assistindo filme, ele deita, ele vai assistir um filme, ele relaxa, ele tem a condição de se desligar. Meu marido se desliga completamente das responsabilidades do outro dia ou do passado, eu não me desligo. Então eu acho assim, isso incrível, é bacana, mas a mulher não tem tempo de parar. Eu acho que o que ocorre também no casamento, esse desgaste, a emancipação, a conquista do espaço, foi o que ela recorreu, ela teve liberdade. Agora ela está presa num ciclo vicioso do serviço, do trabalho, da casa e educação dos filhos. Então ela também perdeu a sua liberdade, de certa forma. Ela ganhou a liberdade, ela conquistou o seu espaço, mas de certa forma ela está perdendo porque tem muita carga de trabalho. E isso está acontecendo o quê? A separação, como a psicóloga do Hospital Santa Catarina viria aqui hoje para falar, mas ela vai ter a oportunidade de que ela também trata das mulheres separadas. Então ela sabia bem colocar essa situação. As mulheres estão correndo para esse consultório de analistas e psicólogos, como a Cissa trata ali, de psicanalista, que é o Dr. Abud, Rafael Abud, que ele fez umas colocações a favor da mulher que eu achei assim admirável. E eu acredito que não, que eu sou feminista, mas o que está ocorrendo é isso, gente. A mulher está trabalhando muito. Ela está correndo lá para o relaxamento autógeno, Dr. Zé Moromizato, porque ela não está aguentando a carga de serviço. A menopausa, sim, mas o homem também tem andropausa. Quando ele fica com andropausa, ele dorme muito, ele não quer sair, ele pode ser que ele está naquela ansiedade da paquera de uma nova mulher, de uma nova conquista, eu não sei, mas isso já está saturado o casamento, já está desgastado, já não quer sair mais. Eu acho isso aí, não sei se alguém... Muito obrigado, parabéns pelos que falaram, me antecederam. Eu não sei se eu poderia falar o que realmente eu sinto, porque eu já passei na minha vida. A Darcy conhece muito bem minha família, graças a Deus, toda estruturada. Eu sou de família pobre, filho de japoneses, trabalhei na roça, cortei cana, puxei enxada. Tive a felicidade de me formar. 20 anos fui cirurgião, operei muito. Modéstia à parte, operava bem, licionar na faculdade. Depois disso eu mudei totalmente meu comportamento e minha especialidade. Por que razão? Operar para úlcera de estômago. Passando tempo voltava a úlcera da doença. Operando sangue, voltava a operação da doença. Comecei a conversar com os colegas da faculdade, volta mesmo. Aí comecei a consultar os pacientes. Fulano, beleza, o que aconteceu com você? Doutor, voltou a dor no estômago. Não, que te aborreceu. O que acaba com a pessoa é aborrecimento e contrariedade. Então o que acontece? Doutor, eu operei do estômago, mas voltou a dor. Por que razão? Não, algum motivo. Minha mulher foi embora com outro, fiquei desesperado, voltou a dor no estômago. Emocional. E você, o cara disse, o que aconteceu com você? Voltou a obrar sangue. Falei, não, que te aborreceu. Sociedade comigo meu acabou me roubando, perdi tudo, situação difícil, aí voltou a obrar sangue novamente. Emocional.
Parei de operar, fiquei 2 anos e meio sem operar. Operava muito, modéstia à parte, operava bem. Parei de me como é o funcionamento da pessoa. É uma pena não poder projetar aqui hoje, explicar como é que funciona a mente. As coisas positivas e coisas negativas. Então, tudo que acontece depende da nossa cabeça. Começa na cabeça. O corpo é um recesso do corpo. Por que começa na cabeça? Quem comanda é a mente, mas quem luta o corpo é o sangue. E todo órgão tem a quantidade certinha de sangue, porque o coração bate sem parar. Então o que acontece? Quando você está nervoso, alguma coisa está fora do lugar. Se você está correndo, eu sempre recuso assim, correr demais, levantar peso, tudo para mim, na minha opinião, está tudo errado. O homem, primeira coisa, o homem corre na vida excepcionalmente. A tartaruga vive 100 e tantos anos, não corre. Começa por aí. Acompanha a natureza que ninguém perde. Na minha opinião é essa. Gente, eu não gosto nem de falar aqui, eu estou perante colegas aqui, vão me protestar contra a minha ideia. Mas eu mudei totalmente meu comportamento, só pincuro, não leva nada para casa. Eu era 20 anos. Depois comecei a mudar a cabeça psicossomática, só cuido da mente. Só cuido da mente. Cheguei para operar de estômago, vários casos apareceram no consultório. Não, realmente precisa, tem caso que precisa. Mas é excepcional, não é operando de qualquer maneira. Então o que aconteceu comigo? Eu sempre falo, gente, antes do casamento, todo dia fazer uma preparação da cabeça. Antes de casar, não é preparar, fazer enxoval bonito, preparar a cabeça. Preparar a cabeça, limpar. Sempre quando eu chego no consultório, doutor, eu estou sentindo isso. Não, o que você está aborrecendo? Primeira coisa que eu pergunto. Ah, doutor, meu marido fugiu com o outro, fiquei desesperado. Ah, doutor, não sei o que lá, eu estou com um empregado lá, que me dá mais trabalho do que... Sempre tem um motivo. Gente, é a cabeça da pessoa. Desculpa os colegas que estão aqui presentes. Tendo a cabeça boa, você aceita tudo, aceita tudo. Eu, depois de 20 anos, pode fazer o que quiser comigo. Está roubando regaço, eu tenho um real para quem roubar. Não vou brigar por causa disso. Alguém está falando mal de mim? Deixa ele falar, uma hora vai saber que eu sou bom. Eu não discuto com ninguém. Numa discussão, presta bem atenção, colegas nossos. Numa discussão que você menos perde que está discutindo. Seu coração está disparando, se a pessoa está subindo, está caminhando para o infarto, para câncer. Eu mudei totalmente meu comportamento. Eu não não levava nada para casa, nada. Um exemplo, rapidamente. Bater na porta. Mexer na porta. Minha mulher vai lá e tem que mexer. Eu olhei, não tinha ninguém. Ou está mexendo na porta. Quando eu saí da porta da sala, da porta da cozinha, a porta veio creco na porta. Falei, tem gente mesmo. E eu armado. Cheguei na porta da sala, só tinha aquele trinquinho assim, sabe? Falei, e agora? Fiquei esperando, nada. Destranquei o trinquinho e fiquei esperando. Olha como é que eu era antes. Nada de mexer, não abri a porta. Eu abri a porta, vai, um pretão, pá, revólver na cabeça dele. O cavalo desmaiou na hora. Presta bem atenção, olha que besteira minha. Ia chamar a polícia, do lado de fora, vai lá, leva. Não, eu era desse jeito. Hoje, nada disso. Então o que eu me falo? Gente, é a mente da pessoa. Não perca tempo com nada. A gente fica louco para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, ficar rico. Gente, a gente come 2 vezes por dia, dorme numa cama só. Por mais que você coma, ganhe, você não vai comer mais que numa cama. Para que essa loucura de ganhar? Não tem tempo de tratar, não. Mas depois de infartar, tem tempo de operar. Depois de tiver câncer, tem tempo de operar. Na minha opinião, toda doença decorre da cabeça, gente. Me desculpe os colegas que estão aqui. Eu tenho experiência disso muito grande, mas muito grande mesmo. Então tem um cara que chega na minha clínica lá, eu fico com dó da pessoa. Hein? Claro, eu falo, você conhece bem minha família, não conhece? Não está bem estruturado, graças a Deus? Olha, gente, eu estou falando aqui para colega nosso, desculpa falar, mas eu estou falando o que eu estou sentindo. O que eu já passei na minha vida.
Então eu acho o seguinte, antes do casamento eu me preparar a cabeça, para depois casar. Não é de atritar depois, porque no casamento todos os dois são bonzinhos. Depois que casa, aí começa a aparecer a coisa. Então prepara a cabeça antes de casar. Prepara a cabeça de casar. Estou certo ou errado? 100% correto. Então eu sempre falo, olha, eu tenho uma experiência de vida, de relacionamento familiar muito grande mesmo. Cada caso, eu vou contar a história da Helena, rapidamente, pode contar? O que é a Helena? Eram pobres, casaram e ficaram ricos. Construíram uma mansão. Próxima da inauguração da mansão, descobre que o marido está com a melhor amiga dela. Não queria saber da casa, não queria saber de mais nada, queria morrer, queria discutir, não queria mais nada. Aí o marido dela chegava às 6 horas, tomava banho, trocava de olho, trabalhava até 1h da manhã. Uma hora voltava. Quando ela descobriu, esse cachorro vai encontrar com aquela vagabunda, minha traidora, papapá, xingando. Aí apareceu no consultório. Falei, Helena, você quando ele sai está descabelada, xingando e chorando. A outra toda bonita, perfumada, abraçando e abraçando. Vai ficar com você ou com ela? Você vai mudar hoje. Não faz que está vindo aqui não. Você vai no cabeleireiro, vai na manicure, compra uma roupa nova, quando chegar às 6 horas, esteja linda. No sofá sentada, fazendo que está ouvindo música e lendo uma revista. Não brigo ele não. Chegou, olhou, arrumou, foi embora. Foi embora. Quando eu voltar às 6 horas à noite, você esteja mais linda ainda. Vai, troca tudo, gasta o dinheiro, que está dando dinheiro para outra. Gasta a roupa, vai, fica bonito esperando ela. Chegou 1h da manhã. Chegou 1h da manhã, né? Chegou 1h da manhã, está toda bonita esperando. Bom, segundo dia, quando ele sai, você sai também. Só que ele volta 1h, você volta às 2 horas. Mais bonita. Chegou 1h, cadê a mulher? Ficou no portão esperando. 1h, 1h15, 1h20, 1h40, a mulher nada de chegar. 2 horas chegou, toda bonita. Onde é que você foi? Oh, não te preocupe, estou ótima. Você fala onde é que você vai? Estou ótima. Falei, estou perdido. Da cabeça vem a ideia, né? Assim, não fala que você está vindo aqui. Continua. Todo dia direitinho. Bom, aí vem a parte sexual. Quando ele fala em sexo, eu não estou com vontade de ter sexo com você, fala rindo para ele. Falei, estou perdido mesmo, né? Escuta essa. Aí, doutor, todo dia vem no consultório. Não fala que está vindo aqui. Como é que está passando? Está insistindo muito é sexo. Falei, então eu te avisar uma coisa. Você vai ter sexo com ele. Tipo, todo mundo é casado aqui, todos são grandes. Pode falar o que eu vou falar. Presta bem atenção. Você sabe como é que as mulheres de rua ganham dinheiro com sexo? Que é o dinheiro do camarada. Não quer saber se é velho, se é branco, se é preto. Que é o dinheiro. Só que na hora que está tendo sexo no motel, parece que está sendo gostoso demais. Demonstra, não está sentindo nada pelo camarada, mas demonstra de gostoso. Eu falei, tá vendo? Estou pagando, mas ela é boa. Então eu falo, quando você tiver sexo com a mulher, seu marido demonstra que está sentindo bem ter sexo com ele. Tem outra particularidade que eu não vou falar aqui, que é mais profunda. Mas como é que ela se sente bem também? Aí, tudo bem. Então, continua. Doutor, o homem está doido por mim. Ele quando chega no escritório, liga direto onde é que eu estou fazendo, papai, tudo isso. Estou fazendo. Tudo bem. E daí? Agora eu faço o que eu quero. O que eu peço, ele faz tudo para mim. Antes não tinha o dinheiro, não podia. Bom, conclusão. Sempre eu falo. Prepara a cabeça da pessoa, gente. Olha, ninguém é nervoso, ninguém é agressivo sem motivo. Foi mal criado, pai separou da mãe, e tudo tem uma história para trás. Então sempre eu falo, cuide do seu marido direitinho. Devia ter cuidado antes de casar. Ele é nervoso. Outra coisa também, gente. São 6 coisas que eu falo na vida e que meu tratamento orienta. Honestidade,
humildade, bondade, saber perdoar, amor ao próximo, amor a Deus. Essas coisas tem que ter, todo mundo tem que ter, gente. Tem que ter. Eu tem na minha coisa assim. Como é que fala? Felicidade independe da idade, da situação financeira, amorosa, sentimental e familiar. Não precisa nada disso para ser feliz. Não precisa nada disso para ser feliz. Riqueza não é dizer por ninguém. Eu sempre falo, colega nosso está trabalhando, gente, olha lá em cima, os nossos governantes. Está todo mundo com câncer, todo mundo acabado. É contrariedade e aborrecimento. Se falar para mim, doutor, você está empreendendo, eu não quero. Eu quero viver. Está louco? Hein? Então eu sempre penso assim, gente, não sei se estou falando demais, desculpe os colegas, mas eu tenho que falar o que eu estou sentindo. O que eu acho na minha clínica diariamente. Diariamente eu vejo isso. Doutor, meu marido mudou tanto. Claro, tem que mudar. Você está bonita, você está parecendo, né? Porque ela acha que o marido é obrigado a estar com ela de qualquer jeito. Não, senhor. Não, senhor. A mulher tem que estar sempre bonita. O investimento na mulher não é gasto. É para sobressair com o marido. Esteja sempre bonita. Agora a mulher, depois que ela já casei mesmo, mulher tá bom. Faz tudo ao contrário. Gente, olha, mudou, presta bem atenção. Antigamente, só tinha sexo no dia do casamento. Os mais antigos sabem disso aqui. Hoje, já tem sexo, começa a namorar, tem sexo. Está errado. Ele casa por necessidade só. Vou casar mesmo, mas ele já está cansado de usar a mulher. A mulher tem que ter, mesmo na relação sexual, ela tem que ter um limite. Hoje eu não posso, estou cansado, quer dizer, tudo que é difícil tem outro sabor. Dá certo ou estou errado, gente? Desculpa. Bom, eu não quero continuar muito, não. Porque, afinal de contas, outros estão cansados, né? Mas, de um modo geral, é isso, gente. Procura um colega para te orientar. Não separe do seu marido. Aí a pessoa com 40 anos quer separar do marido. Presta bem atenção, isso é uma coisa que eu vou fazer. 50 anos separou. Se você vai arranjar outro, é um mocinho que vai ficar com você com a cama um dia ou dois só. Não é a mocinha mais. Conserva o seu marido, que na idade boa dele, ele escolheu você como uma companheira. Agora, você não soube cuidar. Até o animal gosta de amor e carinho. Eu digo assim, chega numa casa, bate palma, o cachorro vem latindo. Você bate nele, vai mais bravo ainda. Você outro dia bate palma, bate nele, vem mais bravo ainda. No outro dia, depois já quer avançar em você. Muda o comportamento com ele, bate para agrada a ele. Na segunda vez, volta, agrada a ele. Na outra que voltar, dá um pedacinho de carne para ele. Dá outro pedacinho de carne, dá outro abaixo perto de você para te agradar. Até o animal gosta de amor e carinho, gente. Presta bem atenção. Não é que seu marido é nervoso, bravo, você vai ficar bravo com ele, não. Dê um abraço nele, dê um beijinho nele. Ele cala, ele fica quieto. Bom, não quero continuar. Desculpa eu falar isso, mas eu tenho muita coisa para falar com você. Muito obrigado. Desculpa aí a coisa. Tudo bem, obrigado.